da Câmara. Eu não tinha outra opção a não ser lamentar, a não ser reclamar, né? Na hora eu não podia brigar, porque meu pensamento, se brigar nem vereador você vai ser. Aí eu peguei, registrou a candidatura depois que eu comecei a explicar à população. Aí fui candidato a vereador e fui o vereador mais votado de Colatina. Para que vocês tenham uma ideia, essa última eleição, vereador em Colatina, o menos votado foi com 800 votos, e o mais, são 17 vereadores lá em Colatina. O mais bem votado teve 1.300 votos. Isso em 2022. Há 10 anos atrás, eu tive 3.023 votos como candidato a vereador. Quer dizer, até hoje ainda eu sou o vereador mais votado da história de Colatina. Aí depois veio o meu mandato. Eu fiz oposição ao prefeito da época, realmente foi péssima administração, e depois que eu sucedi, que eu fui ver que realmente que ele era pior do que eu imaginava pelo que eu encontrei na prefeitura. Fui trabalhando, falando que ia ser candidato, e mais uma vez tentaram queimar a minha candidatura. E eu tinha um carinho muito grande pelo então governador Paulo Artung. Eu fui lá para supliquei, ele era o comandante, o presidente lá do MDB, né? Eu falei, governador, eu tenho condições de ganhar as eleições, não sei o que, o partido não vai lançar, está querendo apoiar o candidato lá era do PT, o PSB, não sei o que. Aí o Paulo falou, você vai ser candidato sim. Isso um mês antes, né? Aí eu fui trabalhando e o pessoal falando que não, chamavam para ser vereador, não queria. Aí veio novamente o prazo. As pessoas que já estavam compostas comigo como vice, quando teve a reunião para fechar tudo, teve um deputado que tirou um, tirou outro, eu fiquei praticamente sozinho. Fiquei com o presidente do partido local, porque ele tinha autorização do governador para lançar a minha candidatura, e a dificuldade de encontrar vice, porque eles falavam, você não tem dinheiro, fulano é rico, ele não tem. Um chegou gritando, você vai ajudar a gente a ser vereador como? Você tem dinheiro para fazer santinho para nós? Eu ouvi todas essas coisas. Aí fui, eu falei, meu Deus, será que vão me queimar outra vez? No sábado, né, que era o prazo final, era na segunda, na minha casa dava para ver a casa de um deputado, né? E eu vi aquele movimento todo lá, e realmente quem ia ficar comigo fechou com o outro candidato. Eu não desanimei, chamei o presidente do partido, chamei fulano, o outro, fomos nós aqui, tá? Chamei um cara para ser candidato a vice-prefeito, ele falou, tá aí, eu topo. Foi conversar, o prefeito chamou, trancaram ele no gabinete, depois chamei outro, o deputado tirou. Aí eu liguei para a Vitória, falei com o chefe da Casa Civil, olha, tá difícil, entendeu? Eles estão querendo negar minha candidatura, não estão deixando e tal. Ele falou uma coisa assim, Serginho, insiste até na hora. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí veio aquele pensamento, né? Que fala para a gente pegar o coveiro, a gente tem que fingir de morto, né? Quando chegou mais ou menos 1h da tarde, eu liguei para um colega, um vereador meu, era o vereador mais fofoqueiro da cidade, né? Peguei e falei assim, vocês acabaram comigo. Eu não sou candidato a nada. Não, você tem que ser candidato a vereador, porque você vai ajudar a eleger, você foi o mais votado na outra, você vai ganhar e tal. Falei, não quero mais nem saber, tchau e benção. E fiquei reunido com os meus amigos, sem saber, sem eles saberem onde que eu estava. Quando deu o prazo, era até 6 horas, quando deu o prazo de 5 horas, o outro que ia dar a resposta para ser candidato
não podia ser, então eu falei, vamos tirar um que era candidato a vereador. Só consegui 14 candidatos a vereadores, quando eu poderia, na época, lançar até 20 candidatos. E assim mesmo, pessoas entraram, uma lá falou, eu vou entrar porque eu vou pedir licença do meu trabalho, pelo menos, não sei se vou fazer campanha. Aí eu peguei e falei, Bragato, você aceita você meu vice? Queria ser candidato. Ele falou, tá aí, tá difícil ganhar mesmo, você ser o vice. Aí fomos, tal, eles foram de carro, eu dei a volta por trás, eu só andava na minha bicicletinha. Quando faltava 5 para 6, já estavam os caciques todos lá dentro, já ia registrar a candidatura. Eu cheguei, eles olharam lá, quem é branco ficou preto, quem é preto ficou branco. Ficaram assim, olha, o que ele veio fazer aqui? Aí nós conseguimos, o presidente registrou minha candidatura. Aí os jornais locais logo vieram. Ainda bem que a entrevista, eu não passei tanta vergonha, porque a entrevista era escrita. Se fosse televisão, eu ia passar um mau vexame. Porque assim, não, porque eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho. O meu vice, né, que o Bragato foi depois, o meu vice vai ser o Guilherme Ribeiro, é um agricultor, não sei o que, nisso. Não, vai ser o Bragato, estou confundindo, vai ser o Bragato e tal. Isso o Guilherme bate, não, agora sou eu. Tá aqui, ó, o Guilherme, não sei o que, disfarcei. Eu falei, mas o que houve? Não, o Distone falou que o Bragato não pode, senão não vai ter legenda para fazer vereador. Aceitei, tudo bem. O vice era uma pessoa super rejeitada na cidade. A primeira coisa, quando eu chego em casa, o primeiro telefonema, né, uma pessoa que eu tenho como irmão, morei muito tempo na casa deles e tal, falou assim, Sérgio, você é louco? Você vai lançar o Guilherme como seu vice, Guilherme é vice como isso, tal. Eu falei, ninguém me aceitou, só ele e tal. Aí foi. Aí falou, não, vamos trocar ele, vamos trocar. E deu que naquele dia 16, né, de 16 de agosto de 1916, estava dando jogo na televisão, de vôlei, eram as Olimpíadas no Rio de Janeiro, estava dando jogo de vôlei, a Globo interrompeu para anunciar a morte de Elke Maravilha. E eu não expliquei antes, mas Elke era minha grande amiga, minha grande incentivadora. Eu andei no Brasil em certos lugares com ela me levava para fazer, ia show, eu ia muito na casa dela e ela me incentivava, ela falava que eu tinha que ser e tal, e aquilo eu fiquei assim desesperado. E eu só fui saber da morte dela, na verdade, no outro dia quando eu acordei, que justamente tinha uma reunião marcada para a gente decidir, minha candidatura já estava registrada, quem ia ser o vice. E eu não podia deixar de ir. Eu, na época, não tinha dinheiro para pegar o avião. Eu comprei a passagem de ônibus de Colatina ao Rio de Janeiro. Eu sei que eu saí 8 horas da noite na terça-feira e cheguei de manhã, né? É uma noite de viagem. São, acho que, quase 600 quilômetros de Colatina ao Rio de Janeiro. Fui para o funeral da Elke Maravilha, enterramos a Elke, do cemitério São João Batista mesmo, eu voltei para a rodoviária com a mesma roupa que eu tinha saído de Colatina, voltei, né, dormi a noite toda que o ônibus continuava a viagem, se a mulher não me acordasse, eu ia parar 3 horas depois de Colatina. Aí fui fazendo a nossa campanha, eu era, como se diz, o pangaré da campanha, ninguém vai, porque um palanque tinha o prefeito atual, o secretariado, um tinha o Magno Malta, outro tinha o Ricardo Ferraço, que era senador. O palanque deles ele tinha tanto peso pesado que quebrou, entendeu? E eu não tinha palanque. Nós fizemos assim uma campanha.
continuando de porta a porta, jornalzinho, eu entrava, não tem essas pessoas que vendem coisa dentro de ônibus, entrava dentro do ônibus, falava, ei, para quem não me conhece, eu sou o Sérgio. As pessoas riam, porque em Colatina todo mundo me conhece, e entregando o jornalzinho, e eu só sei que 15 dias antes das eleições, a pesquisa dava que eu estava em terceiro lugar. Eu falei, não, eu vou insistir, vou e tal. No último dia eu fiquei desesperado. Eu sozinho distribuí durante a campanha 30 mil jornais em mãos. Era um jornalzinho pequenininho que eu fiz, contando a minha vida e fazendo, e foi e tal. Aí eu falei, vai sair a pesquisa, né? Lá na nossa cidade nós temos uma filial da Globo, que é a TV Gazeta Noroeste, e anunciava, né, a última pesquisa chamada lá. Aí eu sei que eu falei, vai sair à noite a pesquisa. Tomara que se eu tiver pelo menos segundo lugar, eu vou ter esperança. Eu acabei de falar isso, uma moça que estava lá em casa passando roupa, recebo o telefone de um rapaz chamado Daniel, e disse, Serginho, deu agora. Você está em primeiro lugar com um ponto, Tadeu em segundo e o Cirilo em terceiro. Nós três assim, ó, um agarrado no outro. Aquilo eu fiquei desesperado. Nós tínhamos um carrinho de som, eu em cima com o microfone. Eu só sei que eu tinha um negócio que ele dava para mim jogar na garganta, porque eu já não tinha mais voz. Quando deu 8 horas eu falei, gente, eu não tenho mais condições. Eu me lembro, eu vou para casa. Não tenho vergonha de dizer não. Estava suado, sujo, eu deitei. Eu sinceramente acordei, eu acho que era 1, 2 horas da madrugada que eu fui tomar banho. E eu sei que 6 horas eu estava na rua, né, fazendo a minha campanha. À tarde eu ganhei as eleições com 5 mil votos de diferença. No segundo. Para vocês terem uma ideia, eu não fiz um vereador na minha chapa, que é normal quando o prefeito ganha fazer a maioria, né? Eu não consegui eleger